Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 132, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 14, primeiro livro das Crónicas 18 e Salmo 14. Segundo livro de Samuel 14. Joabe, filho de Seruiá, vendo que o coração do rei se inclinava de novo para Absalão, mandou vir de Tecoá uma mulher sagaz e disse-lhe: Finge-te muito triste, veste-te de luto e não te unjas de perfumes, a fim de pareceres uma mulher que chora um morto há muito tempo. Vai então ter com o rei e repete-lhe o que te vou dizer. E Joabe instruiu-a sobre tudo o que devia dizer. A mulher veio, pois, de Tecoá e apresentou-se ao rei. Lançou-se por terra, fez-lhe uma profunda reverência e disse: Ó rei, salva-me. O rei disse-lhe: Que tens? Ela respondeu: Ai de mim, sou uma mulher viúva. Meu marido morreu. Tua serva tinha 2 filhos. Eles discutiram no campo, e não havendo quem os separasse, um deles feriu o outro e matou-o. E eis que agora toda a família se levanta contra a tua serva, dizendo-lhe: Entrega-nos o fratricida para o matarmos e vingarmos o sangue de seu irmão, a quem ele tirou a vida, e exterminarmos assim esse herdeiro. Querem deste modo apagar a última centelha que me resta, a fim de que não se conserve de meu marido nem nome nem posteridade sobre a terra. O rei disse à mulher: Volta para a tua casa, que eu tomarei providências a teu respeito. Replicou-lhe a mulher de Tecoá: Caia toda a culpa sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono estão inocentes. O rei disse-lhe: Se alguém te ameaçar, trá-lo à minha presença e não te incomodará mais. Ela acrescentou: Que o rei se digne pronunciar o nome do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue não agrave a desgraça, matando o meu filho. Disse ele: Por Deus, não cairá na terra nem um só cabelo da cabeça de teu filho. A mulher disse ainda: Permites que a tua serva diga mais uma palavra ao rei, meu senhor? Fala, respondeu o rei. E ela acrescentou: Por que pensas então fazer o mesmo contra o povo de Deus? Ao pronunciar esta sentença, o rei confessa-se culpado pelo facto de não permitir o regresso do desterrado. Quando morremos, somos como a água que, uma vez derramada na terra, não mais se pode recolher. Deus não quer que pereça uma vida e fez os seus planos para que o exilado não fique longe dele. Se vim referir este assunto ao rei, foi porque o povo me aterrou. A tua serva disse: Irei falar ao rei, pois talvez ele faça o que lhe pedir. Sim, o rei há de ouvir-me e me livrará da mão do homem que procura subtrair de mim e do meu filho a herança de Deus. Tua serva disse: Que o rei se digne pronunciar uma palavra de paz, porque o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus para discernir o bem do mal. Que o Senhor teu Deus esteja contigo. O rei disse à mulher: Não me ocultes nada do que vou perguntar-te. A mulher respondeu: Falai, meu rei e senhor. Disse o rei: Não anda em tudo isto a mão de Joabe? A mulher respondeu: Isso é tão certo como o meu senhor e rei estar vivo. Na verdade, foi o teu servo Joabe que me deu instruções e pôs na boca da tua serva todas as palavras que te disse. Foi para dar um novo rumo a este assunto que Joabe, teu servo, fez isto. Mas tu, meu senhor, és tão sábio como um anjo de Deus, para saber todas as coisas que se passam sobre a terra. O rei disse então a Joabe: Está decidido. Vai e traz o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto por terra e bendisse o rei, dizendo: Agora o teu servo reconhece que me queres bem, ó meu rei e senhor, pois cumpriste o meu desejo. Joabe levantou-se, foi a Geshur e trouxe Absalão para Jerusalém. Mas o rei dissera: Volte para a sua casa, pois não será admitido à minha presença. Absalão retirou-se para a sua casa e não se apresentou diante do rei. Não havia em todo o Israel homem tão formoso pela sua beleza como Absalão.
Dos pés à cabeça não havia nele um só defeito. Quando cortava o cabelo, o que fazia cada ano porque a cabeleira o incomodava, o peso desta era de 200 siclos pelo peso do rei. Nasceram-lhe 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era de grande beleza. Absalão viveu em Jerusalém 2 anos sem ser admitido à presença do rei. Mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas ele não quis ir. Chamou-o segunda vez, mas ele recusou de novo. Disse então Absalão aos seus servos: Vedes o campo de Joabe ao lado do meu, semeado de cevada. Ide e lançai-lhe fogo. Os servos de Absalão incendiaram o campo. Os servos de Joabe rasgaram as vestes, vieram ter com ele e disseram-lhe: Os homens de Absalão incendiaram o teu campo. Joabe foi então à casa de Absalão e disse: Por que motivo incendiaram os teus homens o meu campo? Absalão respondeu: Mandei-te chamar com estas palavras: Vem, pois quero enviar-te ao rei para lhe dizer: Porque vim eu de Geshur? Seria melhor ter lá ficado. Peço para ser admitido à presença do rei. Se sou culpado, que me mande matar. Então Joabe apresentou-se ao rei e contou-lhe tudo. Absalão foi chamado, entrou nos aposentos do rei e prostrou-se diante dele com o rosto por terra. E o rei abraçou-o. Primeiro livro das Crônicas, 18. Depois disto, David derrotou os filisteus e submeteu-os, arrebatando das suas mãos Gate e as cidades anexas. Derrotou também os moabitas, que se tornaram seus vassalos e lhe pagaram tributo. David derrotou também a Hadadezer, rei de Sobá, em Amate, quando ele se encaminhava para estabelecer o seu domínio sobre as margens do Eufrates. David apreendeu-lhe 1000 carros, 7000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Cortou os jarretes de todos os cavalos de Tiro, conservando apenas 100. Os arameus de Damasco vieram em auxílio de Hadadezer, rei de Sobá, mas David matou-lhes 22.000 homens. E pôs guarnições em Aram de Damasco, e os arameus tornaram-se seus vassalos e pagaram-lhe tributo. O Senhor protegia-o em todas as suas empresas. David apoderou-se dos escudos de ouro pertencentes aos servos de Hadadezer e transportou-os para Jerusalém. Também se apoderou de grande quantidade de bronze em Tibeate e em Cune, cidades de Hadadezer. Com ele fez Salomão o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Tou, rei de Amate, soube que David desbaratara todo o exército de Hadadezer, rei de Sobá, e enviou-lhe Adoram, seu filho, para o saudar e felicitar por ter atacado e vencido Hadadezer, pois Tou estava em contínua guerra com Hadadezer. Enviou-lhe também toda a espécie de objetos de ouro, de prata e de bronze. O rei David consagrou-os ao Senhor com o ouro e a prata que tomara a todos os povos, a Edom, a Moabe, aos Amonitas, aos Filisteus e a Amaleque. Abisai, filho de Seruiá, derrotou 18.000 idumeus no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, e todo o Edom ficou sujeito a David. O Senhor protegia David em todas as suas empresas. David reinou sobre todo o Israel, julgando e fazendo justiça a todo o povo. Joabe, filho de Seruiá, comandava o exército. Josafate, filho de Ailud, era arquivista. Sadoc, filho de Aitub, e Ameleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Javexá era escriba. Benaías, filho de Joiadá, era chefe dos cretenses e dos peleteus. E os filhos de David eram os primeiros ao lado do rei. Salmo 14. Ao diretor do coro, de David. O insensato diz em seu coração: Não há Deus. Corruptas e abomináveis são as suas ações, não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olhou para os seres humanos, a ver se havia alguém sensato, alguém que ainda procura a Deus. Mas todos se extraviaram e corromperam. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Acaso não compreenderão os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor? Eis como eles ficaram aterrorizados, porque Deus está com os justos. Pretendias confundir o plano do pobre, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que viesse de Sião a salvação de Israel. Quando o Senhor reconduzir os cativos do seu povo, Jacó vai rejubilar e Israel exultará de alegria.
Bom dia, boa tarde, boa noite, malta, juventude e graúda. Estamos no dia 132, segundo livro de Samuel 14, primeiro de Crónicas 18 e o Salmo 14. Isto, para mim, é uma coisa só que estamos a ouvir hoje. A ilusão do meio perdão. A parábola do quase filho pródigo, ou a quase parábola do filho pródigo. É uma treta. Já vamos ver porquê. Estamos aqui hoje, Padre Pedro Figueiredo, sempre convosco, com muita alegria, gosto mesmo de gravar. E estava aqui a pensar uma coisa, será que vocês, todos que estão a ouvir, preferem ouvir assim episódios ou vão ouvindo em oração? Se calhar gostam de ouvir assim em catadupa. Mas seja como for, o que interessa é ouvir e rezar e depois passar isto para a nossa vida. Como estava a dizer, estou muito feliz, porque neste dia nós mergulhamos em tempos de vitória militar, mas também de grandes tensões familiares e espirituais. Bora lá, vou-te explicar porquê. No cenário está dividido, obviamente, nas passagens. Temos sempre vivido isso. Primeiro de Crónicas é um David triunfante. Vemos um rei que estabelece justiça, estabelece equidade, derrota os inimigos de Israel, dedica todos os seus despojos ao Senhor. Mas não vemos o mesmo no segundo livro de Samuel. O tom muda para uma intimidade ferida da casa dele. Nós estamos a ver aqui as traseiras, aquilo que ninguém vê. Joabe percebe que o coração de David estava inclinado para o seu filho exilado, que é Absalão, e por isso usa uma mulher sábia de Tecoa para convencer o rei a trazê-lo de volta. E o que é que David faz? Cede, mas ele cede com uma condição pesada. Absalão pode voltar a Jerusalém, mas não pode entrar na presença do rei. Nós vemos aí um filho que, impaciente por este meio perdão, chega ao ponto de queimar o campo de Joabe para forçar um encontro. É tudo mau. No fim é verdade, há um beijo entre o pai e o filho, mas como vamos ver, falta ali uma coisa essencial. Vamos aqui primeiro perceber onde é que Deus está no meio disto tudo, não é? Porque o Salmo 14 vai-nos ajudar e vai-nos lembrar que o Senhor olha do céu para os filhos dos homens e olha à procura de quem o procure. No comentário que meditámos, nós percebemos que David, nesta passagem, não é um reflexo perfeito de Deus Pai. David oferece um perdão parcial. Ele diz assim: podes voltar para a cidade, mas não para o meu coração. Meus queridos, Deus, pelo contrário, na sua aliança, chama-nos ao arrependimento completo, mas oferece-nos um acesso total. Como o Salmo diz, Deus é o refúgio dos pobres e daqueles que o procuram. Enquanto David mantém a distância, o nosso Deus, em Jesus Cristo, derruba todos os muros. E a teologia aqui é clara. Sem um arrependimento genuíno, sem uma reconciliação plena, a semente da rebelião continua viva. Olhem para a vossa vida. E quantas vezes é que nós podemos reconhecer que somos como Absalão? Queremos o perdão, sim, mas não queremos o arrependimento, não, porque isso significa o quê? Mudança de vida. Queremos que as consequências do nosso pecado desapareçam? Sim. Queremos ser como meninos mimados e as coisas... É como se nunca tivesse acontecido. Mas não estamos dispostos, se calhar, a dizer: Pai, eu errei contra o céu e contra ti. Nós aprendemos tanto com a parábola do filho pródigo. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho... Trata-me como um dos teus trabalhadores. Era isto que devíamos dizer, não é? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me, ao menos como um dos teus trabalhadores, que eu seja humilde, Senhor. E quantas vezes nós também reconhecemos que somos como David e dizemos que perdoamos o nosso marido, perdoamos a nossa mulher, o colega de trabalho, olha, o colega padre, ou seminaristas também. Ou aquele paroquiano, mas que nos ofendeu por alguma coisa. Nós impomos, no fundo, uma distância de segurança quando fazemos isso, não é? Dizemos assim: perdoar não é esquecer. Eu perdoo, mas não quero ver à frente. Isto não é o perdão de Cristo. Quando Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes temos que perdoar? Até 70? E Jesus diz: não, até 60 vezes 7. Que é o mesmo dizer o quê? Infinitas vezes. Meus queridos, o perdão cristão não é apenas tolerar a presença do outro, é restaurar a comunhão. E se não houver uma reconciliação verdadeira, eu ia dizer financeira, se não houver uma reconciliação verdadeira, o que sobra é o ressentimento. E o ressentimento é como uma ferida que vai infectando e vai-nos remoendo e vai-nos rebentando por dentro.
E como vemos na história de Absalão, o ressentimento acaba em revolta. A conversão exige que deixemos de queimar campos de cevada, como ele fez com o campo de Joabe, para chamar a atenção, e passemos a abrir o coração ao nosso Deus com humildade. Vamos fazer hoje um momento de silêncio. Pensem, há alguém na vossa vida a quem deram apenas um meio perdão? Há algum pecado que confessaram, mas do qual ainda não se arrependem verdadeiramente? Não te contentes com viver na mesma cidade que Deus, como David, mas procura viver na sua presença. Senhor nosso Deus, nós elevamos a Ti o nosso coração. Pedimos-te hoje, dá-nos a graça de um arrependimento sincero, que possamos experimentar a beleza e o poder total da Tua misericórdia. Ajuda-nos a ser à imagem do filho pródigo, que diz: Pai, pequei contra o céu e contra Ti, eu já não sou mais digno de ser chamado Teu filho. Não nos dês este meio perdão, não nos dês este meio ressentimento, não nos dês esta meia coisa que David e Absalão, é tudo mau nesta passagem hoje. Nós precisamos aprender com os nossos erros, Senhor. Sim, dá-nos a graça do Teu amor e da verdadeira conversão, do verdadeiro arrependimento. Este que é um dom que precisamos tanto. Hoje faz um tempo de silêncio e diante do Senhor pergunta-te: a minha vida está ou não cheia de meios perdãos? Amém. Agora a ti, espero encontrar-te aqui outra vez amanhã. Então, se ouves isto em catadupa, já a seguir, está bem? Um grande abraço, um grande beijinho e que nos possamos ver rapidamente amanhã. Obrigado. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exultamos de alegria com mais um episódio de Mais 365. Se por acaso tinhas deixado para trás este episódio e voltaste agora, bem-vindo de volta. Um abraço em Cristo. Até amanhã.